Uchiha, sem dúvida um dos assuntos mais falados na obra de Naruto. Porém, uma coisa que pelo menos eu não vejo o povo falar tanto é por que os Uchihas são tão antissociais, frios, muitas vezes até grosseiros, talvez. Então, por que os Uchihas têm esse tipo de comportamento? E por que, por exemplo, membros do clã Uzumaki ou do clã Seiju são totalmente o oposto, né? Eles são mais brincalhões, são até mais burros, né? E tipos do clã Uchiha sempre são aqueles cara inteligente, descolado. Então, por que sempre isso acontece, né? Então vamos aqui explicar, né? Também vou falar acerca das exceções que tem desse caso, né? E, enfim, eu espero deixar aqui o assunto bem esclarecido, certo? Como alguns de vocês devem saber, né? O clã Uchiha, ele veio dos descendentes do Indra, né? O sábio dos seis caminhos tinha dois filhos, o Indra e o Asura, e tem toda aquela história lá, né? De que o sábio dos seis caminhos iria escolher um dos dois, né? Para suceder a ele. E o Indra, ele herdou os poderes oculares do Hagoromo e ele era mais destacado, né? Tanto que foi ele que desenvolveu o ninjutsu. E porque antes que existia era o Ninshu, que era uma forma do chakra conectar as pessoas. O ninjutsu como luta não existia. E o Asura, ele puxou mais a força física, né? As habilidades, né, de regeneração. Eu não sei, eu não cheguei a ver se ele tem regeneração, mas o Asura, ele tem mais essa parte que nem você vê nos Uzumakis, no Senju, que eles são mais fortes, eles têm mais resistência, eles têm uma vida mais longa. Ele herdou já essa parte, né? Porém, ele nunca foi tão destacado assim, ele sempre foi até um pouco tido como tolo. E você vê que os descendentes deles herdaram, a maioria deles herdou esse tipo de característica, às vezes uma ou outra, né? Até nem sempre eles eram tão frios, mas alguma coisa eles herdaram, né? E como vocês sabem muito bem na história, o Zetsu Negro começou a manipular o Indra e ele começou a ter um comportamento um pouco mais agressivo, né? E no caso, quando o Hagoromo foi fazer o teste lá para escolher qual dos seus filhos seria o seu sucessor, ele acabou escolhendo o Asura em vez do Indra. O Indra se rebelou contra todos lá. E aí teve a luta, e aí começou uma guerra incessante entre os Senjus e os Uchihas. Teve as reencarnações. Isso foi, uma certa forma, uma maldição dos Uchiha. Por que maldição dos Uchihas? Não necessariamente alguém os amaldiçoou. Não foi necessariamente o Hagoromo que pegou e falou assim, ó, vou amaldiçoar vocês. Mas, de certa forma, o comportamento do Indra foi passado para os seus filhos, netos e por aí vai, né? Então vamos agora. Então essa é uma das razões do clã Uchiha dos Uchihas em si terem esse tipo de comportamento, né? Eles foram amaldiçoados e também um pouco também eles herdaram, né, os traços genéticos. É que nem um filho que geralmente é semelhante ao pai ou à mãe. E se você for analisar, geralmente esses clãs que há pouca miscigenação, o outro exemplo também é o próprio clã Hyuga, eles têm tudo uma aparência e às vezes até uma personalidade parecida, de certa forma, apesar de sim, cada um ter sua própria individualidade, você de certa forma é influenciado um pouco, né? Então, em parte é por causa do que o Indra foi, e o Sharingan também influenciou muito isso. O Sharingan, ele veio do Hine Sharingan, né? Que no caso, quando um Otsutsuki, como por exemplo a Kaguya e até o Momoshiki, comem uma árvore divina, né? Eles ganham esse olho cheio de poderes. E no caso, esse olho, basicamente, ele veio numa versão mais fraca pro Hagoromo, que foi o Rinnegan. E aí do Rinnegan foi pro Sharingan pro Indra, que era um pouco mais fraco ainda. Porém, uma questão é que esse Sharingan, sem falar nas influências do Zetsu Negro, de certa forma corrompeu um pouco o Indra. Porque essa questão do poder é muito complicada. Porque tanto a Kaguya como o Indra, eles foram corrompidos. E esse poder, e sem falar que a humanidade vivia num tempo muito violento. Então como é que eles pensavam? Eles pensavam que o amor não ia adiantar de mais nada. E eles pensavam que o único jeito de manter a paz seria por meio do poder, da força bruta, né? E eles eram ao mesmo tempo pessoas que tinham muito medo de perder gente querida. E isso, de certa forma, a maioria dos Uchihas geralmente tem um comportamento agressivo por esse medo. Medo de perder alguém importante.
Tem uma cena no filler, né, do Naruto muito interessante, em que o Zetsu começa a manipular, né, o Indra, e aí uma fera começa a atacar o Asura, e ele fica tão desesperado para proteger o Asura, que quando ele protege ele desperta o Sharingan. E uma vez o Tobirama, né, que apesar de odiar os Uchihas, né, ele foi um dos caras que mais estudou sobre eles, né, ele estudou como funciona essa questão de você despertar o Sharingan pelas emoções. Não vou mostrar aqui a cena por questão de direitos autorais, mas tem uma cena que, por exemplo, quando ele é ressuscitado, né, o Orochimaru ressuscita ele no Edo Tensei, ele, no caso, ele explica, né, como funciona essa questão, que há uma certa, no caso, quando um Uchiha tem uma emoção muito forte, principalmente se for essa emoção negativa, né, de alguém tá quase morrendo, alguém importante, ou a pessoa tá morrendo, há uma emoção tão forte no cérebro dela que esse cérebro libera todo esse chakra pros olhos, e aí desperta o Sharingan. É mais ou menos dessa maneira que ele funciona. E aí o Sharingan vai elevando de nível, né? Você tem o Sharingan de 1, 2, 3 tumores, e você chega a ter também o Mangekyo Sharingan e o Mangekyo Sharingan Eterno, que é o nível máximo do Sharingan. Pelo menos até onde eu saiba. Mais do que o Mangekyo Sharingan Eterno, aí já vai virar Rinnegan, Rinnegan Supremo e Rinne Sharingan, né? Então, essa é uma das razões. Esse poder, ele mexeu com a cabeça dos Uchihas e além disso, quando eles têm essa emoção, porque os Uchihas, parando para pensar, eles são bem mais emocionais do que qualquer outro. Eles têm um amor tão profundo quando alguém é querido por eles, que quando correm o risco de perder eles fazem de tudo. Eles passam dos limites só para tentar proteger. E às vezes chegou até a apresentar esses comportamentos agressivos. E quando principalmente eles passam por certos convívios, né, por certas experiências, né, eles também ficam frios, né. Agora vamos falar acerca de algumas exceções. Vocês podem até pensar assim, tá, o Sasuke, o Madara, o Indra, eles podem até ser desse jeito. Mas e personagens como o Itachi, o Shizui e até o próprio Obito, né? E por que eles são tão diferentes? Por que a Sarada, né? Ela não é tão fria assim, né? E bom, primeiro, né, que cada um tem sua individualidade, obviamente, né? E sem falar que os Uchihas não são os únicos descendentes, né, do Indra, né? Tem uma certa forma confirmado, se eu não me engano, deve ser em filler, mas existe um clã, que é o clã Fuuma, né? E esse clã Fuuma, eles são parentes distantes dos Uchihas, né? E provavelmente eles também são descendentes do Indra. Outro clã que o povo tem muita suspeita de ser descendente do Indra é o clã Yohi, o clã da Kurenai, né? Tanto que eles têm aqueles olhos, né? Todo vermelho, mesmo não possuindo nenhuma habilidade especial, eles têm o cabelo branco, os olhos vermelhos, e eles são especialistas em Genjutsu, coisa que os Uchihas são muito especialistas. Possivelmente o clã Uchiha se destacou nesses aspectos por ser um clã mais puro, um clã que não teve tanta miscigenação. Provavelmente os Fuuma, e se no caso os Yohis também forem, né, descendentes do Indra, eles foram miscigenados, né? O que explica também um pouco a Sarada ser diferente. Ela nasceu, primeiro que ela nasceu depois da maldição ter acabado, né? E ela viveu num ambiente totalmente diferente do Sasuke, né? E sem falar que ela tem muito da Sakura, muito da personalidade dela, ela pegou da Sakura. Então essa é uma das razões, né? É fato que existem Uchihas que geralmente são mais doces, né, do que outros, né? Vamos agora falar do Shizui e do Itachi, que são um pouco mais fáceis de se explicar. Bom, e apesar deles não terem puxado, de certa forma, a arrogância dos Uchiha, apesar deles ter sim um pouco dessa arrogância, né? O Itachi, por exemplo, quando ele luta com o Deidara, mesmo que ele no fundo tenha as boas intenções dele, né? A gente sabe que deu um tantinho assim, sabe? De superioridade, né? E apesar deles não terem puxado necessariamente, deles não serem maus, eles puxaram, por exemplo, as habilidades de serem gênios, né? Os Uchihas sempre foram conhecidos por serem gênios, né, do mundo shinobi. Tanto Itachi como Shizui puxaram esse pedaço. E, por exemplo, quando o Itachi ficou com tanto medo de perder o Sasuke, né, e a pressão tava tão em cima dele, né,
para proteger a vila, ele chegou ao ponto de tomar as decisões que ele tomou do extermínio do clã Uchiha e tudo mais, né? E o Obito é o Uchiha mais diferente, na minha opinião, assim, que eu vejo, né? Ele tem uma personalidade muito mais voltada pro Naruto. Porém, vale lembrar que quando a Rin morreu, ele despertou esse aspecto dessa maldição dos Uchihas, né? Ele ficou frio e ele, né, teve todos esses aspectos, né? Que um Uchiha geralmente tem. Então, apesar do Obito, antes dele conhecer o Madara, ele era mais doce, depois que a Rin morreu, você vê que ele pegou esses traços, né? Dessa forma. Então, resumidamente, por que os Uchihas às vezes são frios, né? Em primeiro lugar, eles puxaram isso do ancestral deles, né? E como eles não tiveram muita miscigenação com outros povos, outros clãs, essa característica ficou mais forte e mais presente dentro deles, né? Então, né, eles, sem falar na maldição do clã Uchiha, na própria questão genética, na influência negativa que o Sharingan tem sobre eles, né? E além disso também, os Uchihas foram um povo muito sofrido, um clã muito sofrido, né? Eles passaram por muitas situações, né? Eles foram muito rejeitados pelos outros e essas situações os levaram a ter comportamentos agressivos, tanto que eles chegaram ao ponto de decidir fazer um golpe de estado contra Konoha, né? Então, basicamente, juntando os aspectos genéticos, as maldições que eles sofreram e a história, né, que eles têm, né, sofrida, isso explica por que os Uchihas são tão frios muitas vezes, tem esse comportamento um pouco mais frio, mas isso não quer dizer necessariamente que eles não amem, pelo contrário, eles amam até muito. E esse amor que nem é abordado muitas vezes no arco do Pain, principalmente, né? Por mais que o arco do Pain, na minha opinião, eles deixem é um dos arcos, assim, eles focam mais, né, no Naruto, no Pain e tudo mais, mas por mais que não fale muito dos Uchihas nesse arco, fala do ódio, né, que quando se ama muito, se quer proteger, né, essa coisa que se ama, e aí se vem o ódio, né, então essa é basicamente as razões, né, dos Uchihas terem esse tipo de característica, né. Isso também poderia explicar os outros clãs também, os Hyuga. Os Hyugas, eles são muito rígidos porque o Hamura foi muito rígido. E eles foram criados dessa forma, né? Você vê que os Shinobis da Lua nem... Apesar de eles terem tido a guerra para tentar destruir os Shinobis da Terra, eles nunca cogitaram em simplesmente, vamos dizer assim, em simplesmente serem violentos como os Uchihas. Né? Então você vê que eles foram eles tiveram uma educação muito rígida. Você vê que o Neji ele tem esse comportamento porque ele cresceu numa educação muito rígida, né? E os próprios Uzumaki e Senjus que já tiveram uma vida um pouco mais saudável, se bobear, eles têm essa personalidade, né? Mas lembrando que cada um sempre vai ter sua própria individualidade. Porém, o jeito que a pessoa é criada e até a genética influenciam um pouco nisso. Porém, cada Uchiha individualmente eles têm as suas próprias características. Você vê que tem Uchihas que não tem nada a ver um com o outro. E até descendentes de Indra que por provavelmente se miscigenarem com outros clãs, viraram outros clãs, como o clã Fuma, né? O Fuma já é confirmado já, que eles são parentes distantes. Mas talvez os Iori, né? E talvez outros aí também, que tem algumas Kekekais, né? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso. Então essa é a minha explicação, né? De o porquê que os Uchihas, eles têm esse comportamento diferenciado, né? Por que eles geralmente tendem a ser mais populares, mais agressivos e mais inteligentes até muitas vezes, né? Né, que eu esqueci, né? É que no caso, provavelmente, esses novos Uchihas que vão vir futuramente na série, caso a Sarada queira, né, continuar com a linhagem dos Uchihas, né? Eles provavelmente vão ser muito diferentes dos Uchihas que a gente tá habituado, né? Eles vão sim manter os mesmos poderes, mas eles provavelmente serão muito mais dóceis, né? Do que os Uchihas que a gente conhece, até mais variado, né? Então foi só isso. Falou!